Olá pessoal, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no Jacaretanga. Meu nome é Felipe Lintes, falo diretamente daqui de Mogi das Cruzes, São Paulo, e peço também para que curta e compartilhe este conteúdo à vontade em seus grupos de Facebook, WhatsApp. Aproveitem também para curtirem todos os nossos canais que são procurados pelo @ojacaretanga. Então tem nosso Facebook, nosso Twitter, Instagram e nosso canal no YouTube, tá certo? É o seguinte, como eu disse no comecinho dessa live, tá tendo uma briga muito grande entre os seguidores do professor Olavo de Carvalho e alguns bolsonaristas, no caso, deputados federais e alguns estaduais que foram recentemente eleitos. E da onde vem toda essa confusão? Primeiro começou quando o general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente do Brasil, resolveu fazer uma certa observação na época que o atual ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, disse para as crianças cantarem o hino nacional e filmar essa atitude e ainda completar com o slogan de campanha do Jair. Só que isso é juridicamente ilegal, né? No caso, repetir o slogan poderia gerar alguns problemas jurídicos para o próprio Jair Bolsonaro. E aí o Mourão, na época, fez uma observação, tal, deu uma certa polêmica, não bateu muito bem, né, o que o Mourão disse, o que o Ricardo Vélez disse, depois o Bolsonaro disse, e aí foi se juntando um pouquinho essa confusão, os ânimos foram se exaltando, e no fim das contas o Olavo de Carvalho pediu para que, se não me engano, 8 alunos seus que ocupam cargos dentro do governo de Bolsonaro deixassem o Palácio do Planalto e fossem retomar os seus estudos. Claro que é notório a importância que o Olavo de Carvalho possui para a direita, possui para especialmente o conservadorismo e também na campanha presidencial do presidente Jair Bolsonaro. Só que ao mesmo tempo nós temos essas interferências que acabam vindo não só do Olavo, como de outras pessoas que servem como referência também dentro da direita para dentro do governo. E na minha opinião, eu acho que isso às vezes pode ser prejudicial, né? Eu entendo a preocupação do Olavo de Carvalho com esse governo que foi eleito, até porque há muita confiança depositada, né? Foram muitos anos de trabalho para chegar aonde nós estamos hoje. Então, óbvio, é notório que a preocupação ela vai ser assim, muito grande. Então, o que vem acontecendo recentemente? Teve lá o Felipe Martins também, né? Que, se eu não me engano, ele é assessor especial do governo do Bolsonaro, e aí o nome dele foi entre os 8 que mais foi divulgado, que estaria no meio desses nomes que foram solicitados pelo próprio professor Olavo para que deixassem o governo, porque segundo o próprio professor existe, né, inimigos muito próximos ao lado do Jair, e ele não queria que seus alunos se contaminassem com esse tipo de clima ruim, né? E aí houve uma certa resistência por parte de alguns alunos que disseram que não é bem assim e tal, e aí algumas pessoas concordando com o professor, não tem que tirar mesmo, o governo está infestado de inimigos, muitas pessoas inclusive criticando o Mourão porque ele fala uma coisa e não condiz com o próprio Jair. Realmente, né, os dois aí, o Bolsonaro com o Mourão, vem dando algumas caneladas, eles acabam não se entendendo muito bem, e aí foi instalada toda essa, vamos dizer assim, essa bagunça dentro do governo. Então, o que eu acho que é mais prudente, né, nessa situação? O professor Olavo é de suma importância que ele dê as suas opiniões, que ele dê os seus conselhos. Não à toa ele já nomeou não nomeou, né, mas fez a forte indicação para a ocupação de 2 ministérios, no caso o do Ernesto Araújo, que agora é ministro das Relações Exteriores, assim como o próprio Ricardo Vélez Rodrigues, que é ministro da Educação. Então, dada a importância do professor Olavo, qualquer coisa que ele vier a dizer sobre o governo terá um grande impacto nas relações. Então, eu acho que o mais prudente, talvez, por parte do professor, seria talvez buscar uma articulação que tentasse solucionar um problema e que, no momento, não fosse causado tantos atritos. Porque hoje a gente está vendo, inclusive na mídia, né, o próprio Catraca Livre, né, aquele jornaleco, que é no caso o DCM, jornais da esquerda de uma maneira geral, que inclusive colocam na conta a Folha de São Paulo, estão aproveitando de toda essa situação para tentar gerar uma crise dentro do governo, né? Então, é complicado, porque você tem realmente esse problema de interlocução entre os que integram o governo e entre também essa falha de comunicação que há entre os bolsonaristas, né, no caso os deputados, juntamente com a população, que às vezes acabam não conseguindo se comunicar de uma forma efetiva com os seguidores,
para passar uma real situação dessa crise, e aí as pessoas ficam imaginando que as coisas estão muito, vamos dizer assim, piores do que estejam, né? E não é a verdade, porque o que a esquerda quer é justamente isso. A esquerda quer que o governo se enfraqueça. É isso que a esquerda deseja, porque como eles perderam nas eleições, né, com o poste do Haddad, que tinha a grande intenção de colocar o ex-presidente Lula, que é um condenado, lá dentro como ministro da Casa Civil, muito provavelmente, e trazer a Dilma e todos aqueles bandidos para dentro do governo. Então, ela está tentando achar pelo em ovo. Então, hoje tem o questionamento do Queiroz, tem o questionamento de qualquer pessoa que, sei lá, está sendo investigada e já coloca a pessoa como se fosse uma culpada, né? Vem com aquele papo de laranjas no governo, e que, em parte, eu até concordo com algumas observações feitas até pela esquerda, no sentido de, olha, precisamos investigar o Queiroz. Concordo, precisa investigar sim o Queiroz. Olha, precisamos investigar o Onyx Lorenzoni, precisa investigar. E quem for culpado e provado perante a justiça que pague, né? Só que a esquerda aproveita de qualquer situação para poder criar um caos. E aí junta com essa briga, né, com esse racha que há dentro do governo entre bolsonaristas e Olavo de Carvalho, e as coisas acabam piorando um pouco, né, além do que já estão. Porque a falta de comunicação, como eu disse, entre o Bolsonaro, entre o vice, entre os bolsonaristas, que são aí os deputados, e também a população, né, e colocando na conta ainda os seguidores do professor Olavo de Carvalho, é muito grande. Então essa falta de comunicação vem trazendo obstáculos para se encontrar uma solução. Então é isso, pessoal, né? Vamos esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque o Olavo de Carvalho tem a sua importância. Ele não é somente um conselheiro, como uma pessoa extremamente estratégica dentro do atual governo. Não à toa, como eu disse, indicou 2 ministros para atuarem e ainda de uma forma muito estratégica. Não à toa, o Ricardo Vélez trabalha com a educação, né? Que talvez seja o ministério aí mais assim podre deixado pela esquerda, né? Uma questão ideológica muito forte. Nós sabemos que a esquerda começou a sua doutrinação, né? A criação das suas raízes a partir da educação, a partir das escolas, das universidades, né? E por isso conseguiu formar uma verdadeira legião de zumbis, né? Isso é muito notório. Então, o Ricardo Vélez tem um papel muito importante, né? E o Olavo de Carvalho também nessa história toda, assim como o próprio Ricardo Vélez, ainda mais nessa crise que está sendo gerada entre Venezuela, Brasil, Estados Unidos. Na verdade, um clima de tensão, né, que há nas relações diplomáticas, e o Ernesto Araújo tem essa solução aliás, tem esse problema para tentar solucionar. Então é comum que as pessoas vão dar cabeçadas no começo. É um governo que é extremamente novo. A direita está começando a entender como é estar no poder de forma efetiva, porque nós tivemos uma renovação gigantesca na Câmara dos Deputados. Se eu não me engano, isso mesmo, foram 52 deputados federais eleitos pelo PSL, fora de outros partidos. O próprio Jorge Sargento Farrur, por exemplo, que é um cara conservador, um cara que eu admiro bastante, eu gosto muito das ideias dele, não foi eleito, por exemplo, pelo PSL. Então, se a gente for contar pessoas de outros partidos que são conservadoras e entraram para dentro do governo, a gente coloca como a maior renovação da história. Isso se a gente utilizar somente os que foram eleitos pelo PSL. No Senado, então, nós tivemos, se eu não estiver enganado, uma renovação entre 70% e 80%. Assim, é uma renovação absurda, né? Grandes caciques saíram. Então, é óbvio que algumas cabeçadas serão dadas, né? Alguns tropeços a gente vai acabar vendo. Só que ao mesmo tempo a gente fica preocupado, porque é um governo novo? Mas é um governo que precisa dar respostas e vem dando, mas precisa dar ainda mais respostas à população que está carente de emprego, de educação, de saúde, né? De saneamento básico. Ainda nós temos pouco mais da metade da população brasileira que não tem acesso a esgoto, a asfalto, a luz, a água, né? A itens essenciais para a sobrevivência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aqui pela presença de todos vocês. Nós aqui do Jacaretanga esperamos que, assim, de verdade, que essa situação ela se resolva, e nós temos a total confiança no governo de Jair Bolsonaro. Até porque fomos nós que colocamos eles lá, e assim continuaremos
fazendo a fiscalização para que tudo ocorra bem e que qualquer laranja podre que esteja presente no governo seja exprimida. Então peço para que vocês curtam e compartilhem este vídeo, porque é de suma importância que o nosso conteúdo chegue para cada vez mais pessoas. Peço também para que sigam todas as nossas redes sociais, vocês podem encontrar pelo @jacaredetanga. Meu nome é Felipe Lintes, estou falando daqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. Até a próxima e tchau, tchau!